Hello people, eu sou Diego Marra, você está no canal Vinhos de Bicicleta e hoje eu vim todo caracterizado para falar sobre os vinhos americanos. Então vem comigo nessa viagem, mas antes eu já queria pedir para você que gosta do nosso conteúdo deixar o seu like, compartilhar o episódio com os amigos, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Então let's go! Produção, meu inglês tá bom demais, hein? Pessoal, Estados Unidos é o quarto maior produtor do mundo. Ele só perde para a tríade europeia, né? Para a Itália, para a França e para a Espanha. E ao mesmo tempo eles são o maior mercado consumidor do mundo. Então isso significa basicamente que além de importar muita coisa, eles produzem muito vinho e consomem quase tudo que eles produzem por lá mesmo. E para piorar o cenário do brasileiro que quer beber vinho americano, o mercado de interesse geralmente são os mercados europeus. Então quase nada de vinho americano chega aqui no Brasil. E os que chegam, às vezes, têm o preço mais alto. Você geralmente vai ter que procurar nas lojas especializadas. É muito difícil você beber um bom vinho americano procurando em supermercado. Agora vamos entender como é a história do vinho americano, rapidamente. A viticultura nos Estados Unidos, ela data desde a época da colonização. Mas até meados do século XX, eles não tiveram nada de tanto renome assim. Eles não eram uma potência mundial, tá? Mas isso muda bastante. Para dizer a verdade, entre os anos de 1920 e 1933, eles tiveram um grande retrocesso. Porque nessa época vigorou a lei seca americana. Ninguém podia produzir, ninguém podia vender e ninguém podia importar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. É nessa época, aliás, que surge o grande gangster americano, Al Capone, que ganhou muito dinheiro, dentre outras atividades criminosas, com o contrabando de bebida alcoólica. Mas depois, lentamente, a viticultura americana se desenvolve e, principalmente depois de 1976, os vinhos começam a ganhar bastante reconhecimento no exterior. Agora, por que 1976? Porque é justamente quando acontece o Julgamento de Paris. Julgamento de Paris foi um evento que marcou época. Na verdade, um inglês chamado Steven Spurrier e uma americana, Patricia Gallagher, né, eles eram sócios, tiveram a ideia brilhante de fazer uma degustação em Paris e chamaram alguns especialistas da gastronomia e da área de vinhos para degustar às cegas grandes vinhos franceses e vinhos americanos, que na época eram feitos com a influência francesa, mas ainda não tinham renome nenhum, né? E para surpresa de todo mundo, os vinhos americanos ganharam. Na categoria dos brancos de Chardonnay, sagrou-se campeão o Chateau Montelena 1973, um vinho da Califórnia. E na categoria dos cortes bordaleses com base em Cabernet Sauvignon, sagrou-se campeão o Stag Sleep 1973 também, que também é um vinho da Califórnia. Então na época isso foi um absurdo, né? E abriu os olhos do mundo para os vinhos americanos, tá? Se você quiser se aprofundar no tema Julgamento de Paris, hoje existe um livro com o mesmo nome e existe também um filme. O filme é um pouco caricato, mas mesmo assim é bem legal de assistir. Então, a partir daí, os vinhos americanos começaram a ganhar bastante reconhecimento mundial. Agora, como é que tá a vitivinicultura hoje? Como é que é o cenário atual da viticultura americana? Pois bem, os Estados Unidos têm o seu próprio sistema de denominação de origem, tá? Ele tem, na verdade, as AVAs, AVA, que significa American Viticultural Area. Nada mais são do que umas regiões demarcadas. E a regrinha básica é que para um vinho ganhar o nome da AVA no rótulo, ele precisa ter pelo menos 85% das uvas provenientes daquela região demarcada. Então, quando a gente olha para as denominações de origem europeias, geralmente tem regras de cultivo mais rígidas, geralmente determinam que todas as uvas sejam de uma região. A AVA americana, a AVA americana, ela é bem mais flexível. Agora, não é só de AVA que vem vinho de qualidade, muito pelo contrário, tá? Os vinhos americanos, eles podem usar no rótulo também a divisão política do país, ou seja, ele pode citar o condado. Condado é uma espécie de divisão, subdivisão dos estados, né? E ele pode citar também o estado, por exemplo, Sonoma County, o condado de Sonoma, ou o estado da Califórnia. O vinho que a gente vai degustar hoje tem aqui no rótulo, Califórnia. Então, para citar o condado ou para citar o estado,
o produtor tem que garantir que pelo menos 75% das uvas do vinho venham do condado ou do estado. Os Estados Unidos, pessoal, eles têm uma viticultura muito diversa. Eles produzem, além dos vinhos com uvas viníferas europeias, produzem muito vinho com uva de mesa, eles produzem também vinho com uva congelada, um monte de coisa diferente. E eles meio que se gabam de produzir vinhos em cada um dos 50 estados norte-americanos. E isso inclui o Alasca e o Havaí. Então, para resumir o que são os vinhos americanos, é muito difícil, tá? Ainda assim, eu escolhi a principal macro-região, que se chama West Coast, né? Em tradução livre, a costa oeste, que cuida da produção de 90% dos vinhos americanos. Então ela é a mais significativa, a mais importante do ponto de vista mundial. E quando a gente fala de costa oeste, eu estou falando dos estados que são banhados pelo Oceano Pacífico. A Califórnia, o Oregon e o Washington. São estados com particularidades bem diferentes, mas eles têm uma característica bem similar. Os 3 estados têm uma quantidade boa de sol durante o verão para que as uvas possam amadurecer, mas as noites são relativamente frias, em algum lugar muito frias, ou seja, existe muita amplitude térmica. Isso porque a região é bem montanhosa e, ao mesmo tempo, o Oceano Pacífico é um oceano frio. As correntes oceânicas que cortam ali a costa oeste dos Estados Unidos geralmente são frias. Então a brisa que vem do mar é fria e reduz ainda mais as temperaturas. Agora vamos falar um pouquinho de cada um dos 3 estados. O principal, em primeiro lugar, a Califórnia. A Califórnia, pessoal, é um lugar muito quente, tem muito sol. É um lugar muito seco também. Então lá não há problema de amadurecimento de uva. Na verdade, os produtores eles vão conseguir amadurecer toda e qualquer uva. Sejam elas uvas brancas e uva tinta leve, por exemplo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir e uvas mais pesadas. A diferença é, lógico, a proximidade com a costa. Então, nos vinhedos que são mais próximos da costa, a gente fala numa região bem conhecida, numa sub-região da Califórnia, Sonoma, por exemplo, há destaque para Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, porque a brisa do Oceano Pacífico é bem forte e baixa bastante as temperaturas. Mas conforme a gente vai caminhando mais para o interior, né, por exemplo, passando pelo Napa Valley, chegando até os diversos microvales que formam o que eles chamam de Vale Central, o Central Valley, nós temos vinhedos de uvas bem mais pesadas. Então imperam Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, Petit Syrah e muitas outras uvas, com destaque para uma uva croata, né, que se desenvolveu muito bem na Itália. Na Itália chamam ela de Primitivo, mas nos Estados Unidos ela ganha o nome de Zinfandel. Agora, pessoal, como a Califórnia é um lugar muito quente, desses 3 estados ela é bem mais quente que os outros, a gente tem um grande amadurecimento das uvas. Então, sejam vinhos brancos ou vinhos tintos, as uvas amadurecem muito, então elas ganham bastante potencial alcoólico, elas desenvolvem muito açúcar, né? Então o vinho fica alcoólico, o vinho fica potente, o vinho fica intenso aromaticamente, a gente tem vinhos muito frutados, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo vinhos que são mais macios. Por quê? Porque nos lugares mais quentes, a acidez da uva vai caindo e os taninos são amaciados com a própria uva no pé. Então a gente vai ter um vinho que a gente chama de mais carnudo. E muitas vezes esses vinhos carregam um toque bem perceptível de açúcar residual. Tudo bem? Agora vamos degustar o nosso vinho da Califórnia para ver como são as características dele, para ver se esse vinho aqui ele casa bem com o que eu falei? Então vamos lá, pessoal, vamos para a degustação. Ó, a coloração dele é um vinho 2017 da Califórnia. A marca dele é uma homenagem a Terroir, tá? Segundo o produtor, é um encontro harmônico, melhor dizendo, de 3 uvas. Ele é um corte de Pinot Noir, Malbec
e Petit Syrah. Então olha que coisa interessante, bem engraçado isso. A Pinot Noir, por mais que seja uma tinta leve, na Califórnia ela amadurece tanto o vinho, ganha certa corpulência, sabe? O mesmo vinho de Pinot Noir, que o produtor se sente à vontade de cortar ela com o Malbec, que é uma uva tinta bem mais pesada, e com a Petit Syrah, que é uma uva também pesada. Aliás, Petit Syrah é uma uva bem diferente da Syrah, tá? Não é a mesma uva. Vamos ver agora sim a cor, ó. Por mais que a estrutura principal do vinho seja de Pinot Noir, ele não é um Pinot Noirzinho básico, ele tem uma coloração rubi com halos acastanhados, que já mostra algum sinal de envelhecimento. Pequeno porque o vinho é da safra de 2017, mas ele não tem aquela coloração granada pálida que é normal de um Pinot Noir, não, rubizão pesado, tá? Vamos ver agora no nariz. Ó, falei pra vocês, é um vinho bem frutadão, traz aqui geleia de fruta, ameixa seca, aquela compota de frutas negras, sabe? Tem até um toque de iogurte de amora, bem legal aqui, beleza? E eu consigo sentir também a madeira, porque ele passa 12 meses em carvalho francês, mas são especiarias doces, canela, cravo da Índia, um toquezinho de açúcar mascavo, que é bem interessante, própolis, eu gosto muito desse estilo de vinho, beleza? Vamos ver na boca. Ó, a gente mastiga o vinho para sentir bem a acidez, para sentir os taninos. E ó que detalhe interessante. Falei, vinho de lugar quente geralmente é mais macio, e ele de fato é. A acidez é uma acidez mediana, é uma boa acidez, mas não é uma acidez desequilibrada ou uma acidez disparada, né? Que exigiria, por exemplo, uma harmonização com comida. Não, esse é um vinho macio. Eu consigo sentir bastante os taninos dele, provavelmente porque eu tenho participação aqui também da Malbec, mas são taninos que envolvem a boca toda, como se fosse uma seda, né? O vinho é silk de seda, mas é macio, tudo bem? Eles não agridem o paladar. E esse é um vinho que tem um final longo. Eu sinto aqui o própolis, a compota de fruta, bastante tempo na minha boca. Agora, pessoal, que a gente falou dos vinhos californianos, vamos em frente, porque não é só a Califórnia que faz vinho de qualidade na costa oeste não, tá? Existem dois estados, Washington e Oregon, que merecem citação sim. Esses dois estados ficam mais ao norte, ficam em cima da Califórnia, tá? Então eles são naturalmente mais frios. Aqui a gente tem uma influência ainda maior das brisas geladas do Oceano Pacífico e das montanhas, tá? Quando a gente sobe um pouquinho pro Oregon, na costa do Oregon, a gente tem uma cordilheira chamada Cordilheira da Costa. E essa cordilheira, ela meio que freia toda a umidade que vem do Oceano Pacífico, tudo bem? Então as brisas frias que passam, elas ficam relativamente secas. Logo depois, mais pro interior do país, a gente tem a Cordilheira Cascade. E aí, entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira Cascade, nós temos a principal região vitivinícola do Oregon. E aqui eu dou destaque ao Willamette Valley, beleza? É um vale muito importante. Como é um vale muito próximo da costa, é um vale relativamente frio. Então os produtores investem em uvas brancas e tinta leve. Mas 60% da produção de vinhos do Oregon, desses vales mais frios, foca na Pinot Noir. E aqui, pessoal, o Oregon é sinônimo de Pinot Noir de extrema qualidade. São os melhores Pinot Noir dos Estados Unidos e são comparáveis com o Pinot Noir da França, tá? Totalmente diferente dos estilos de Pinot Noir da Califórnia, que era mais pesado, parecido com isso aqui. Não! No Oregon, o Pinot Noir vai ser mais leve, vai ter menos cor, ele vai ser mais áspero porque ele vai ter uma acidez mais alta e essa acidez vai trazer poder de envelhecimento para ele, tá? Vai ser um Pinot Noir menos frutado, frutas mais frescas, mas vai ser um Pinot Noir com um toque rústico de cogumelo, de trufa, que é bem característico dessa uva, tá? Então, o Oregon realmente faz Pinot Noirs excepcionais. E pensando na Pinot Noir, eu vou até mudar de câmera, ó. Pessoal, a gente vai fazer dia 1º de outubro uma live sobre a uva Pinot Noir. Tem kit especial rolando aqui na descrição do episódio, então não perde, beleza? Fica ligado, porque a quantidade de kits é limitada para você não ficar sem o seu. Vai ser uma oportunidade muito legal, que nem na live da Cabernet Sauvignon, de você provar os mesmos vinhos que a gente está provando aqui ao vivo, beleza? Vamos seguir com o vídeo. Agora, pessoal, ó,
O estado de Washington, que fica ainda mais ao norte que o Oregon, na verdade ele faz a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, é mais frio, tá? Então, produzir vinho ali perto do litoral, nas proximidades da Cordilheira da Costa, é mais difícil. Até tem, mas não são vinhos com tanto gabarito assim, né? Então, a produção de vinhos lá vai ficar depois da Cordilheira Cascade, tá? É uma cordilheira bem alta, beleza? Uma segunda cordilheira e aí sim, ela barra bastante a umidade que vem do Oceano Pacífico. Só passam brisas secas mesmo. Então o interior do estado de Washington, onde fica a principal região vinícola, Columbia Valley, é muito seca, apesar de não ser tão quente. Mas lá o produtor tem bastante tempo e paciência para deixar as uvas amadurecerem. Hoje brilha por lá a Cabernet Sauvignon e a Merlot, que são uvas usadas no corte bordalês, beleza? Agora, quando a gente pensa no corte bordalês de Washington, ele é bem diferente do corte bordalês da Califórnia. Mais uma vez, corte bordalês da Califórnia com base em Cabernet Sauvignon e Merlot, ele é intenso, frutado, até tem madeira, mas ele é corpulento e macio. Agora em Washington não. A uva demora a amadurecer, ela vai ter mais complexidade, ela não vai ser tão frutada, vai deixar transparecer mais rusticidade, às vezes não, na maioria das vezes, os toques vegetais, tudo bem? O uso da madeira pode ser mais comedido, o vinho fica áspero, porque a gente vai ter uma acidez mais alta e taninos mais marcados, porque não tem tanto sol para os taninos amadurecerem na uva. Então esse vinho mais áspero, ele ganha potencial de envelhecimento, tá bom? Por mais que ele não seja macio. Então você vê que o padrão de vinhos dos lugares mais ao norte é totalmente diferente do padrão de vinho da Califórnia. E olha que a gente está falando só da costa oeste, ou seja, de uma macro região americana. E já deu conteúdo pra caramba, pessoal. Estados Unidos realmente é um país muito vasto. Numa outra oportunidade, com certeza, a gente vem aqui para explorar um pouco mais algumas AVAs específicas, algumas micro-regiões específicas, ou algumas outras características de outras macro-regiões. Mas por hora eu queria agradecer a sua audiência e deixar para você um grande abraço, saúde e até a próxima. Claro, não esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ajuda a gente a divulgar o nosso canal, o maior canal de vinhos da América Latina. Saúde, pessoal. Melhor, cheers, né? Cheers!